Porque quem começa agradecendo não termina reclamando. Amém, olha. Né? Pega essa chave aí já para quem está nos assistindo nesse momento. Quem começa o dia orando e agradecendo nunca vai terminar reclamando. Né? Eu não vou falar pobre porque eu não gosto dessa palavra. Essa palavra é uma maldição. Olha aí, ó. Eu estava desprovido naquele momento de dinheiro. Né? Eu não era tão próspero assim. Né? Mas pobre, essa palavra não se usa. E naquele momento, Deus me colocou de joelho, Ele pregou no joelho. Me pregou no chão, meu joelho assim. E Deus me deu uma visão de uma montanha. Eu estava subindo essa montanha, eu não sabia quem eram os candidatos. Subindo essa montanha. E eu subi essa montanha e vi umas labaredas de fogo. E essas labaredas batiam em algumas pessoas e elas caíam. Olha a visão que Deus deu, né? Isso é só para quem acredita nos mistérios de Deus, né? Som profético. E essas labaredas de fogo, que é aquilo que Deus foi tirando do caminho pra gente poder chegar, porque é assim que Deus faz. Ele vai limpando o caminho. A gente não precisa fazer força quando a gente coloca confiança no Senhor, né? Isso. Salmo 127. Então, essa palavra ambição é distorcida no meio ministerial e espiritual porque se confunde com ganância. Por isso que muitos cristãos já começando a responder a tua pergunta, por que tem tanto cristão com medo de prosperar, de enriquecer, para ser rico, para ser abundante, para ser um conquistador, é mudar a sua mentalidade, é ter uma renovação de mente, mudar as suas crenças sobre o que é dinheiro. Então entender que existem estações na nossa vida. O Deus nos ensina pela Bíblia que nós vivemos sobre estações, porque talvez o que eu não tinha ontem, uma semana atrás, Deus pode prover hoje. Mas quando eu já estou negando, eu já estou dizendo que não, eu não tenho dinheiro, eu já estou o quê? Bloqueando o fluxo da prosperidade. Seja muito bem-vindo ao Som Profético. Aqui você vai se desenvolver nos 3 principais pilares para uma vida de sucesso em Deus, que são eles: pilar espiritual, pilar familiar e pilar financeiro. Prepara o coração e a mente, porque já vamos começar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Som Profético, esse podcast que tem abençoado muitas vidas ao redor desse planeta. Nós queremos desde já agradecer mais uma vez pela sua visita aqui no nosso canal, por você acompanhar esse vídeo, pedir a você que fique até o final. Hoje nós vamos ter um papo aqui muito interessante e queremos pedir a você desde já que se inscreva no nosso canal, que deixe o seu like aí, que ajuda bastante o canal a crescer, e compartilhe o mais longe possível esse vídeo. Dia 20 de dezembro, nós vamos fazer o sorteio deste livro, Prosperar é uma Decisão. Você quer ser próspero na vida? Então, você precisa inscrever aqui embaixo, eu quero, nos comentários fixados, e se inscrever no nosso canal, e você já vai estar concorrendo a esse sorteio no dia 20 de dezembro, lá no nosso Instagram, @som.profético. Então, desde já, nosso muito obrigado, fique conosco até o final, e vai ser um papo muito abençoado hoje, Gesiel. Com certeza será uma mesa extraordinária. Olha, como eu estava ansiando, Romário, por uma mesa como essa. Porque a gente veio colocar em prática esse projeto com base em 3 pilares: pilar familiar, pilar espiritual e pilar financeiro. E hoje a gente vai poder falar um pouco, né, sobre finança, um pouco sobre a função do sacerdote, a função, também vamos falar sobre a função do empresário cristão, né? Então assim, eu sugiro que você assista até o final. E às vezes eu digo aqui, né? Deus ele pode falar com você nos primeiros 15 minutos desse episódio. Deus pode falar com você daqui 30 minutos. Ou Deus pode falar com você só no final. Uma palavra, através do testemunho do nosso convidado, algo que Deus vai fazer fluir aqui nessa mesa.
e Deus pode falar com você lá no final e você receber daqui uma palavra de destino para você organizar a sua vida, para que Deus venha abençoar a sua vida. E eu creio muito, Romário, que essa mesa será muito abençoada. E uma coisa que você falou ali, do livro, né? Dia 20 de dezembro, nós vamos sortear. Eu fiquei refletindo aqui, meu Deus, já 20 de dezembro, nós iniciamos esse projeto em março, foi o primeiro episódio, e nós já estamos quase chegando em dezembro, e eu já quero até adiantar, não vamos nos alongar, mas adiantar que o último episódio será muito especial, com uma pessoa extraordinária também, uma pessoa muito especial que já veio aqui algumas vezes. Então, queridos, o tempo passa realmente, já é dezembro e graças a Deus que você está aqui. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui com o nosso convidado, o Jefferson. Eu estava aqui lutando, pastor Jefferson é empresário, mas é só Jefferson. Hoje aqui é só Jefferson. Jefferson, seja muito bem-vindo ao Som Profético. Graça, paz e prosperidade, Gesiel, Romário, né? Vou falar os dois aqui que estão aqui na frente. Deus vai falar com vocês também hoje. Samuel e Letícia, obrigado. Começar agradecendo, porque quem começa agradecendo não termina reclamando. Amém, olha. Né? Pega essa chave aí já para quem está nos assistindo nesse momento. Quem começa o dia orando e agradecendo nunca vai terminar reclamando, né? Porque todo o princípio de prosperidade ele começa com um coração grato, né? Agradecer pelo convite, né? Por esse momento especial. Vamos bater um papo bacana aqui sobre o reino, sobre finanças, gestão, família. Creio muito que Deus tem coisas boas aí pro povo que vai escutar. Eu estou aqui, Jefferson, no teu Instagram, e você é especialista em gestão, liderança e cultura com propósito, e você tem um projeto, uma clínica empresarial, né? Nos conta um pouco, a gente vai entrar um pouco na sua história, né? Mas só para o nosso público entender, você tem um grupo de empresários que você treina, grupo de empresários cristãos, que você treina para que aquilo que eles fazem no mundo empresarial venha refletir no reino de Deus. Como que Deus falou para você fazer isso? Da onde saiu? Quando foi? Como é esse projeto? Então, né? As coisas de Deus, às vezes, ela... Na verdade, Provérbios 16:9 fala que o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos, né? E a Bíblia fala também que o coração do homem ele é enganoso, né? Então a gente não pode seguir o nosso coração. Em Jeremias 29 fala assim, ó, Deus falando para Jeremias, sou eu que conheço os planos que determinei a vosso respeito. Meu plano é de paz e de prosperidade, não de dor nem de tristeza. Mas algumas traduções falam de um caminho bom e de um futuro. Isso começou, a gente começou com um escritório há 19 anos atrás, mas é um escritório de contabilidade tradicional. Minha esposa é contadora, eu não sou contador, a minha especialidade não é contabilidade. Eu me formei em Direito, né? Porque eu fui político, eu sou político de natureza, a política ela está dentro de mim e Deus me colocou, Gesiel, em 3 instâncias para me entender. A instância política, entender como é que funciona o governo. A instância empresarial, né? Para entender como é que funciona o mundo empresarial. E a cristã religiosa, né? Que é a ministerial. Então, Deus me levou para 3 caminhos, 3 campos. Que esses 3 campos, esses 3 caminhos, essas instituições governam o quê? Uma cidade, um estado, um país e um mundo. Se a gente parar para pensar. Governo, né? Municipal, estadual, federal. O empresarial, ele tem um status de governo e o espiritual é um status de governo. E
E quando a gente iniciou o escritório de contabilidade, a minha esposa era contadora de uma empresa chamada Costa Sul Pescados e a mãe dela sofreu um acidente vascular. E ela teve que tomar uma decisão entre ficar na empresa ou cuidar da mãe. E a gente conversou, nessa época eu trabalhava num cartório. E a gente conversou, né, nós convivíamos juntos, não eram casados ainda, eu tinha uma crença sobre casamento, eu vou falar sobre isso. Depois acho que Mas eu saber da tua história. Eu vou falar a minha história, mas eu tinha uma crença, porque eu fazia casamento, né? E casamento de cristão, que começava, namoravam, já vamos tocar, o Espírito Santo tá falando aqui, nós já vamos pra cima, né? Se cuidavam, né? Namoravam, se cuidavam aí durante anos, e daqui um pouco, quando ia casar, daqui uma semana, um mês ou 3 meses, queriam se separar. Olha só. Então eu vivi isso dentro da igreja, do cartório cristão, né? E aí eu fiquei com uma crença, peraí, o casamento realmente é algo muito contratual, né? E eu era católico, né? Nessa época eu era católico. E depois eu me converti, vou passar a falar sobre isso, mas eu via isso semanalmente, não, mas mensalmente, né? Casamentos de cristãos que ficavam por muito tempo se cuidando, mas quando casavam, o casamento acabava em 1 mês, 3 meses, 1 ano, 3 anos. E 10 anos vivendo isso, vendo isso, então criei uma crença. Mas trabalhando no cartório, tomamos essa decisão. Minha esposa saiu da Costa Sul, foi cuidar da mãe dela, e as pessoas no cartório perguntaram, precisava de um contador fazer um imposto de renda, deu um problema, Receita bloqueou meu CPF. Pronto, amiga, minha esposa é contadora, talvez ela possa te ajudar e tal. Tá aqui o telefone dela, sem nada intencional para nós, né? Que a gente não entende os planos de Deus, naquele momento nada intencional. E começamos, e daqui um pouco, uma cristã da igreja, Dona Nair está na Inglaterra, quero mandar um abraço já, Dona Nadir, né? E o nome dele, do marido dela é Eliseu. Mandar um abraço para vocês. Foi a nossa primeira cliente. Ela morava no Paraná, né? Eles são donos de fazenda de soja, e foi morar na cidade de Penha, botou uma loja de biquíni, precisava de uma contadora, ela foi a primeira cliente nossa. A gente nunca esquece do primeiro cliente, né? E aí começou o nosso escritório de contabilidade. Começou numa salinha menor que essa, né? Na casa da minha sogra, porque a gente morava lá na casa dela. E ali começou o plano da C&O na época. Eu gostava daquela marca C&A, lembra? Sim. Né? A gente... eu não vou falar pobre, porque eu não gosto dessa palavra. Essa palavra é uma maldição. Olha aí, ó. Eu estava desprovido naquele momento de dinheiro. Né? Eu não era tão próspero assim. Né? Mas pobre, essa palavra não se usa. E gostava daquela marca, colocou Custódio é o meu sobrenome. Eu acredito que os dois se tornam um casamento. Meu sobrenome, né? O meu sobrenome me fala da minha história. O meu nome de quem eu sou, né? Sou quem? Depois eu vou falar quem eu sou. Mas o nome da minha história. Custódio, a história da minha família que vem de Portugal para cá, e Oliveira, da minha esposa, que eram italianos e vieram para o Brasil, né? Custódio e Oliveira era o nome da nossa empresa, mas era a abreviação CO só. CO Contabilidade. Os tempos se passaram, tal, depois a gente quis mudar, vamos para Custódio e Oliveira, ficou um nome muito jurídico, não gostei, e comecei a brigar com Deus. E aí eu virei político, Gesiel. Fui o vereador mais votado da cidade em 2009. Não sabia, Deus vai fazendo as coisas do jeito que Ele quer, Ele não entende. E aí depois não ia disputar a eleição. Na verdade, antes de eu disputar a eleição, eu falei que eu dei o meu nome. E olha só, cara, isso aconteceu em Blumenau. Ó, Deus, o Espírito Santo me trazendo aqui. Eu vim para um evento do G12, lembram do G12? Sim. Apóstolo René Terranova, no SESI em Blumenau. Aqui. Foi a pregação mais longa da minha vida e a pregação que a gente nunca esquece, porque quando é uma pregação dessa e tem transformação, a gente não esquece. E nesse dia eu coloquei diante de Deus se era para me ser candidato a vereador ou não. E naquele momento, Deus me colocou de joelho e pregou no joelho. Me pregou no chão, meu joelho assim. E Deus me deu uma visão de uma montanha. Eu estava subindo essa montanha, eu não sabia quem eram os candidatos. Subindo essa montanha.
E eu subi essa montanha e vi umas labaredas de fogo. E essas labaredas batiam em algumas pessoas e elas caíam. Olha a visão que Deus deu, né? Isso é só para quem acredita nos mistérios de Deus, né? Som profético. Som profético. E batiam, e quando batia em mim, me fortalecia. Opa, eu falei, que negócio é esse? Batia em algumas pessoas, caíam. Beleza. Quando eu chego no topo da montanha, olha só. Eu chego no topo da montanha, o candidato a prefeito na época, quero mandar um abraço para ele também, porque é cristão, o Evandro, Heredes dos Navegantes, da Assembleia de Deus. Hoje congrega na Catedral, mandar um abraço também lá pro pastor da Catedral, nosso amigo Silviano. E estava lá e me abraçou. Ô Jefferson, a gente ganhou eleição, olha só. Pô. E era um grupo de jovens da cidade que rompeu a cultura tradicional dos antigos prefeitos e vereadores. Nós éramos jovens, 28 anos, ele tinha 29, outro 28, outro 33, jovens que assumiram o governo da cidade. E ele me abraçou, foi a visão que Deus me deu, falando, pode ir que eu tô contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi candidato, ele também foi candidato. E essas labaredas de fogo, que é aquilo que Deus foi tirando do caminho pra gente poder chegar, porque é assim que Deus faz. Ele vai limpando o caminho. A gente não precisa fazer força quando a gente coloca confiança no Senhor, né? Isso. Salmo 127, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E Deus fez isso. Deus, né, nos colocou naquela posição de governo. Eu na Câmara de Vereadores, o prefeito lá, né? E aí disputei mais um mandato, não ia disputar também, nós fomos para Israel. Deus faz umas coisas muito doidas. No Monte das Oliveiras, eu estava orando, a eleição era em outubro, em maio eu estava em Israel, só para vocês terem noção, né? Pô, em maio já era para estar se preparando, né? Não, já era para estar preparando o grupo. Tá? Mas enfim, eu saí do Brasil, né, de Penha, do Brasil, com o meu grupo meio que pronto. Pessoas que sempre caminharam comigo, caminham e tal. Mas eu tava orando para ver se eu ia ser candidato ou não. Não tava com... Tinha algumas coisas acontecendo e tal. A política é um campo muito traiçoeiro, né? Mas lá Deus usou uma pessoa, um profeta do Rio de Janeiro, para falar comigo no Monte das Oliveiras e falou, aquilo que tu estás em dúvida, tá pensando se é para tu ser candidato ou não, pode ir porque Deus está contigo. E a mídia na política é uma mídia muito perigosa, muito suja, essa é a palavra. Eu não dou dinheiro pra mídia, nunca dei, porque eles querem dinheiro para falar bem de ti, e eu nunca dei dinheiro pra mídia. E eles me massacravam, né? É porrada pra todo lado. E que não ganha mais eleição, que não sei o que, todo mundo botando para baixo, né? Porque quando Deus quer levantar, tem um inimigo ali querendo derrubar, não tem jeito. Enfim, abriram a eleição, eu fui 2 vezes o vereador mais votado da cidade. Enquanto eu disputei a eleição, Deus foi glorificado. Não é eu, não é o Jefferson, porque eu não tenho nada para entregar para ninguém. Mas Deus foi glorificado. Aleluia. Né? E aí nesse meio tempo, o escritório andando e tal, eu disputei uma eleição como vice-prefeito na cidade, perdemos a eleição, era um momento de transição difícil, uma eleição difícil, o prefeito passou por muita dificuldade também, não conseguiu governar bem, muita oposição, enfim, e muitos desafios, muitos problemas, e não rompemos, eu não brigo, saí pela porta da frente e tal, eu disputei eleição como vice-prefeito, perdemos, e nisso fiquei um tempo na Câmara de Deputado Estadual, né, fazendo uma assessoria na Assembleia Legislativa, mas uma coisa de Deus falando comigo, não é isso, tal, não é isso, não é esse aqui. Falei para minha esposa, eu vou para dentro do escritório, eu vou ajudar a gerir isso aqui. Aí quando eu cheguei dentro do escritório de contabilidade, eu já gostava de estudar gestão. Eu comecei a ver que a contabilidade tradicional não ajuda o pequeno empresário. Ela não ajuda. O que ajuda é gestão, marketing, vendas e finanças. É isso que ele precisa. Só que existe a Letícia já está escutando nós, já que é para verdades, a mesa é um lugar de verdades, né? Em lugar de destino. Mesa é lugar de verdade e destino.
O contador, ele é o cientista da riqueza. Pode colocar o significado de contabilidade, contador. Ele é o cientista. Ele estuda a ciência da riqueza. Eu comecei a perceber ao meu redor qual é o contador que é rico, que é próspero. Tem alguma coisa de errado. Ele não pode ensinar algo que ele não é. É incongruente. A faculdade vai ensinar que o contador, ele estuda como ser próspero. Fiquei pensando, tem alguma coisa errada. Mas enfim, comecei a trilhar um caminho de fazer a gestão da empresa. E comecei a observar como os nossos funcionários atendiam, né? E comecei a estudar. Não, peraí, isso vamos para o lado de um restaurante, de uma pizzaria. Quais são os maiores desafios do dono de restaurante? Pai, vamos estudar o desafio dele. Entregar um imposto, né? É muito fácil, né? Você ser um office boy de luxo do governo, Sim. né? É tão sofrido para um empresário conquistar algo e pagar um imposto que não é devolvido para a sociedade de uma forma clara, justa. E aí comecei a estudar gestão. Já gostava, sempre gostei dessa área. E comecei a estudar. Aí fui estudar gestão. Aí fui fazer curso, treinamento, fiz curso Harvard online, fui fazendo o que tinha, né? Depois conheci a Febracis, fiz uma jornada da Febracis, G4 Educação. E aí também fui fazer curso com os judeus. Olha só. Comecei a procurar Rabino Raoni, sou aluno do Rabino Raoni, né? E aí apareceu um advogado judeu na nossa empresa, Dr. Daniel Gueli Costa, quero mandar um abraço para ele, que começou a me ajudar em algumas coisas, para a gente entender, poxa, por que esse povo é tão próspero aí, né? E comecei a aplicar os princípios cristãos judaicos dentro da minha empresa. E aí eu estava descontente com esse nome, Deus falando, e na madrugada, Gisele, Deus me deu uma visão. Clínica empresarial. Eu estava descontente com o nome Custódio Oliveira. E não querendo interromper o senhor, mas eu acredito que não existe esse termo, né? Clínica empresarial. Realmente há um termo vindo de Deus. Vamos chegar lá. E não existe. Aproveitando então, já não que existe interrompi o senhor, né? Para destacar isso. O interessante é que até aqui, na vida do Jefferson, todas as movimentações dele foi pautada naquilo que Deus queria, não naquilo que ele queria. Sim. Né? Então, já é uma lição para todos nós aqui, até nesse momento, de fato valorizar aquilo que está escrito em Romanos, que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, o senhor não foi eleito o maior, com mais votos, né? Vereador. Foi o terceiro vereador mais votado no Brasil em proporção eleitoral, em 2009. Foi porque de fato era a vontade de Deus, porque você foi até Deus perguntar, Deus, o Senhor quer? Depois, na segunda vez, lá em Israel, o Senhor quer? Então, para você aqui nesse momento, talvez a chave até aqui é perguntar para Deus. Dependência, né? Dependência de Deus. Dependência do Senhor. Quem é dependente do Senhor não se frustra, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Dependente é confiar. Confiar em Deus. Inclusive, o senhor falou que se candidatou também a vice-prefeito. O senhor se frustrou quando perdeu? Eu não me frustrei porque eu já sabia que era muito difícil ganhar a eleição. Eu queria ganhar uma experiência. Uma experiência, né? Era muito difícil a gente ganhar a eleição. Não me frustrei, eu fui candidato a vice-prefeito, né? Não me frustrei, pelo contrário, assim, a gente acaba tendo um campo diferente, né? Deus vai preparando talvez a gente para algumas coisas no futuro que a gente não entende. Mas aí eu estava descontente como Deus me deu essa visão clínica empresarial. Ó, tu vai ter uma clínica empresarial. A clínica empresarial, ela cuida de dados, números e pessoas.
Tomar uma contabilidade, Letícia, não tem nada a ver. Contabilidade de números, dados. O contador tá lá do outro lado da tela, não quer nem ver gente. Nem gosta de ver gente, gosta de ver número, gosta de ver imposto, folha de pagamento, prolabore, balanço, DRE, fluxo de caixa. Mas gente não, o empresário fica lá, não quer, quando o empresário chega. Porque o contador ele tem que ser psicólogo também. Ele tem que ser um psicólogo, né? Ele tem que escutar o desabafo. Por quê? Porque o pequeno e o médio empresário ele é esmagado. Ele é esmagado pelo sistema tributário. Ele é esmagado pela burocracia, ele é sufocado pelo sistema. E o contador tem que ser aquela pessoa que escuta e tem que ficar ali escutando e fazer o papel da psicologia naquele momento, né? A minha esposa fez muito isso por 15 anos, mais de 15 anos ela fez isso, né? Que ela é a contadora, na verdade, né? Responsável pelo escritório. E aí deu esse nome, Seocom, nessa visão Seocom. Vou unificar Custódio Oliveira, que também é CEO, chefe, né? Executive Officers, com o COM. Mas o COM não é de contabilidade, nem de condomínio, nem de consultoria, que foram as 3 primeiras atividades que Deus me colocou. Ele mandou eu ler os Salmos 27 e 27. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O COM é de confiança. Porque não existe nada. Confiança é gerar um sentimento positivo. Se na relação comercial entre um contador e um cliente, se não houver confiança, não tem como continuar. Porque o que o cliente está comprando de uma contabilidade? Conhecimento e sabedoria. E confiança. Confiança. É porque vai cuidar do patrimônio, do imposto. Das finanças, do patrimônio. Vai blindar o patrimônio, o sonho. O sonho, vai cuidar do sonho. Né? E aí, com é de confiança. Porque tem gente que acha que com é de contabilidade, ou condomínio, ou consultoria empresarial. Não. O primeiro com é de confiança. O segundo é de conhecimento. O terceiro é de conquista. Aí depois vem contabilidade, consultoria empresarial para ser condomínio. Porque quando tem confiança, conhecimento, tem conquista. Aí pode ir. Glória a Deus. E aí Deus deu essa visão aonde nós íamos cuidar de dados, números e pessoas. Beleza. Vamos entender o que Deus quer. Falou, mas Senhor, como é que eu vou fazer isso sozinho, né? Porque quem sou eu? Né? A minha esposa, só nós aqui. E começamos o projeto, o propósito, não é projeto, o propósito. A consultoria empresarial, Isso. O propósito empresarial. E aí, estudando sobre gestão, finanças, princípios cristãos judaicos, e começamos a aplicar. E aí, eu fiz uma metodologia, eu criei uma metodologia, Deus me deu uma visão, uma fórmula chamada P6FR. Pega essa chave aqui, você que é empresário, presta bem atenção, né, naquilo que eu vou te falar aqui agora, principalmente se você é um pequeno ou médio, para você chegar no grande. Deus me deu uma visão. P6, 6P, o F para chegar no R. O primeiro P é o P de propósito, não é de produto. Qual é o propósito? Primeiro P da tua empresa. O segundo P é o P de pessoas. O terceiro P é o P de planejamento, plano. O quarto P é o P de processo. Quinto P de produto. Falei 6, é P5FR. E o F é o F de ferramenta. Então, se eu tenho um propósito claro, objetivo, eu não abri a minha empresa para ganhar dinheiro, para lucrar. Não, ela tem um propósito. Qual é o propósito? O propósito é abençoar vidas. O propósito é
vender um produto de qualidade, fazer um atendimento, né? Um atendimento diferenciado, humanizado. Esse é o propósito da empresa? Beleza, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Quem são as pessoas? Elas são eficientes? Elas estão dentro desse propósito? Elas estão dentro da visão de negócio? Então, beleza, tu tens um time, né? O pessoal fala muito de alta performance. Essa palavra está muito na moda, né? Eu chamo de time de alto valor. Porque se o teu funcionário não se autovaloriza, ele não vai valorizar a tua empresa. Se ele não se ama, ele não vai amar o teu cliente. Porque é algo sobre crença. É algo que está dentro. Né? E aí tem todo o perfil de comportamento para ser analisado, para ver se tu vai contratar ele ou não. Ou se ele vai participar de um processo de transformação, de conhecimento, que é o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Depois eu aplico o CP, que é caráter e propósito. Então, se ele tem os três, tá bom. Ele tem conhecimento, ele tem habilidade, ele tem atitude. Então, eles têm um básico para trabalhar na tua empresa. E depois tu mede o principal, caráter. Né? E depois é o propósito. Ele está no propósito da tua empresa, ele serve para estar naquela contabilidade lá, na loja, enfim. E aí o planejamento, sem planejamento, né? Não tem como tu ter um destino, uma direção. Planejamento significa direção. Tu vai por esse caminho aqui, tu vai fazer isso para tu chegar lá. O estado atual, o estado desejado, isso é o planejamento. Né? E produto, teu serviço, o que tu vai entregar? Né? E as ferramentas são as ferramentas de trabalho. Né? São ferramentas eficientes, elas trazem o computador. Tu pode ter um computador muito bom, mas o que ele tem ali dentro? Ele é eficiente? O maquinário que tu tem dentro da tua empresa, né? Por exemplo, um escritório de contabilidade que é tradicional e não usa hoje inteligência artificial, não usa automação, ele não é mais eficiente. Ele não é eficiente. E é baseado no escritório de contabilidade, mas ele não traz mais eficiência operacional. Por quê? Porque ele está, inclusive, lá fazendo com que o colaborador dele não cresça. Não cresça. Porque vai ficar no tradicionalismo, ainda bater na calculadora, né? Hoje está tudo automatizado, hoje não precisa mais ficar fazendo o que fazia antes. Então, eficiência. Para tu ter o que? O resultado. No final, qual é o resultado? Qual é o primeiro resultado da nossa empresa? Estou falando da Ciocom. Que a gente espera. Não é o lucro, é a transformação de pessoas. Glória a Deus. Nesse caso, os empresários. Empresários. E, Jefferson, mas eu estou falando da nossa empresa que tem um propósito específico. Né? O primeiro resultado da nossa empresa tem que ser a transformação de vidas. Do colaborador, do cliente. Né? Porque nós entendemos que a nossa empresa é um ministério. O meu escritório é um altar. Essa é uma visão nossa, da minha esposa, do meu time. Estão entendendo isso. Porque qual é a visão do mundo? O primeiro resultado é o quê? Grana. É lucro. Mas eu vou falar sobre isso. Não tem nenhum problema e não é pecado ter lucro. Pelo contrário, todo empresário tem que ser ambicioso, não ganancioso. Ganancioso é pecado. Ambição é um princípio da palavra. E eu provo biblicamente. É um princípio ser ambicioso. Deus não deu o espírito de ganância, mas de ambição sim. Porque ambição tem a ver com conquista. Conquista. Deus nos fez forte e corajoso para quê? Se não for para conquistar. Se não for para governar e possuir a terra. Então, essa palavra ambição é distorcida no meio ministerial e espiritual porque se confunde com ganância. É algo muito sutil. Entendeu? Em distorcer. Por isso que muitos cristãos já começando a responder a tua pergunta, por que tem tanto cristão com medo de prosperar, de enriquecer? Primeiro por crença. Né? Existe uma crença limitante sobre o que é dinheiro. Por quê? Porque ele vem de uma família que não teve. Então, é uma repetição de padrão, de bisavô, de avô, para pai, para filho, que vai para neto,
e vai construir uma geração de pessoas desprovidas das bênçãos de Deus. Para não falar pobreza, né? A pobreza é o contrário de riqueza. A vida é o contrário de morte. A alegria é o contrário de destreza. Tudo tem um pós e peso contra. E no reino não é diferente. Eu quero servir a quem? Qual é o lado que eu quero estar? Da morte ou da vida? Da alegria ou da tristeza? Da riqueza ou prosperidade ou da pobreza? Nós temos o poder de escolher. Isso está sobre nós. Isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com o empresário, tem a ver com a mudança de mentalidade. Porque o primeiro princípio para ser próspero é uma mudança de mentalidade. Né? Vamos buscar a palavra que tu acabou de falar. Vamos começar de novo? Romanos 12:2. Isso. Romanos 12:2, o que fala? Transformar o mundo com a renovação da mente. Vai lá, pode falar. Transformai-vos Pela renovação da vossa mente para que prove qual é a boa, perfeita e agradável. É 3. 3 é profético. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele falou boa, perfeita e agradável. Vontade de Deus para a sua vida. E qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida e para a tua? Um pai deseja o mal para um filho? Não, de maneira nenhuma. Qual é a alegria de um pai? Dar boas coisas pro filho, né? E qual é a diferença do nosso Pai Celestial? Se ele nos quer dar coisas boas. Se nós, sendo mal, sabemos das boas coisas para nossos filhos, imagina o Pai Celestial, né? Né? Então, o primeiro princípio, Gesiel, quem está nos ouvindo, para ser próspero, para ser rico, para ser abundante, para ser um conquistador, é mudar a sua mentalidade. É ter uma renovação de mente. Mudar as suas crenças sobre o que é dinheiro. Dinheiro não é pecado, não é maldição. O problema é as crenças do seu passado, que os seus pais não têm culpa, os seus avós não têm culpa, foi algo que foi uma repetição de padrão, chegou até você o dia de hoje, porque hoje você está ouvindo, e eu creio que Deus vai transformar a sua vida através dessa ministração. Eu acredito que vai ter transformação de mente nesse podcast. Amém. O primeiro passo para uma metanoia, o primeiro passo é a mentalidade. Só que uma mudança de mentalidade. Só que isso começa com algo doloroso, que é com confronto com a verdade. Porque uma mentalidade de passado que não é próspera, ela é uma mentalidade ofuscada, negra. Só que para ver a luz, que é a renovação, né? Eu mandei para ti as bases só, As 8 bases, tá? né? Para chegar na missão e no propósito, primeiro é confronto. Confronto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se permitir ser confrontado pela palavra, porque é a palavra que transforma. O pastor não transforma ninguém. O pastor não tem o poder de transformar. A palavra que sai da boca do pastor, do coração dele, do estudo dele, transforma. Porque ela é uma faca de 2 gumes. Então, quando a gente se permite ser confrontado por aquela palavra, ela deixa entrar, começa o primeiro passo para a mudança de mentalidade. Vou deixar tu falar qual é a segunda. Vamos fazer um bate-bola aqui, para nós chegar nessa parte agora do cristão, já vamos para cima. Nós começamos com Romanos 12:2, né? Nós temos a exposição à verdade, né? Que é a transformação começa quando a mente é exposta à verdade, o confronto, e o próximo é o constrangimento. Vamos lá. Quando a gente é confrontado, já fosse confrontado alguma vez? Já. Já? E tu, Romano, já foi? O que acontece quando vem um confronto, após o confronto? Constrangimento, né? O que eu fui fazer, né? E agora? Uhum. Mas isso faz parte do processo de transformação da mente. Né? Quando a gente se permite ser confrontado, a gente permite se constranger. Né? Então, esse constrangimento ela vai levando para o próximo passo, o terceiro. Qual é o princípio do constrangimento? O princípio bíblico. O amor de Deus gera constrangimento e leva ao arrependimento. O amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios 5,14. E o próximo daí é a consciência. Vamos lá.
Quando tem o constrangimento, nós caímos o quê? Em si. Nós caímos em si. Nós saímos de um campo emocional, num campo perceptivo, né? Para entrar na consciência, que é o quê? A razão. A gente começa a raciocinar. Começou o processo da transformação. Pode falar qual é o princípio bíblico de consciência? É o despertar para a realidade espiritual e a percepção do erro, tornando a cair em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância? Olha só, a percepção do erro. Primeiro, me permite ser confrontado. Primeiro passo. Segundo, eu gerei consciência. Né? Eu tive um conflito, certo? O segundo me gerou consciência. Eu tive uma percepção do erro. Então, o erro é, eu estava vivendo uma vida errada. Uma vida, né? Eu não sabia, beleza? Não era assim como eu pensava que era. Por exemplo, eu tinha essa noção sobre o dinheiro. Eu tinha essa noção sobre finanças. Porque o meu pai falava que dinheiro não é bom, né? Que tu nunca vai ter. A gente recebeu muito não dos pais, né? Pai, eu quero comprar uma camisa, eu quero comprar um brinquedo, eu quero comprar uma boneca. Não, eu não tenho dinheiro. O que que o filho ouve do pai? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Tu tá pensando que dinheiro dá em árvore. E é só isso. Gera uma crença limitante no povo de Deus. Isso é algo muito satânico. Muito satânico. Né? Aproveitando esse gancho, né? Como dizer para uma criança, então, quando você, na verdade, não pode comprar algo, como que um pai ou uma mãe vai dizer isso? Eu acredito que é um desafio muito grande, né? Porque e geralmente, quando tu não tem inteligência emocional, tu pode ter capacidade de conhecimento espiritual, mas às vezes tu não tem inteligência emocional para falar com o teu filho, né? Porque inteligência emocional se adquire. É estudar, né? Como tu vai transmitir algo para ele, né? O filho ele tem que ser educado de uma forma de uma linha muito tênue mesmo, né? Porque tu tem que dizer não para ele. Mas quando a gente vai falar sobre finanças, tu tem que parar e olhar no olho dele. Tu não pode falar de corredor. Filho, nesse momento, o papai e a mamãe ainda não podem comprar. Porque o dinheiro que nós temos é para a gente se alimentar, para nós pagar nossa luz, a nossa água. Mas vamos orar para Deus nos abençoar? Vamos te pedir providência do Senhor sobre a nossa vida? Glória a Deus. É ter esse conhecimento. Já começa, né, a ensinar no caminho que ela deve andar. E porque geralmente é o não, é a primeira palavra reativa, é porque é muito emocional, né? Então entender que existem estações na nossa vida. O Deus nos ensina pela Bíblia que nós vivemos sobre estações, porque talvez o que eu não tinha ontem, uma semana atrás, Deus pode prover hoje. Mas quando eu já estou negando, eu já estou dizendo que não, eu não tenho dinheiro, eu já estou o quê? Bloqueando o fluxo da prosperidade. Porque o fluxo da prosperidade tem a ver com a questão almática. É a matriz ele, primeiro emoção, segundo intenção, terceiro razão para ter execução. Depois eu explico sobre isso, né? Entender sobre o malchut. O malchut é a provisão de Deus, a vontade de Deus com o keter, a ação do homem. Deus já liberou, o céu já liberou, né? O apóstolo Rony fala muito, né? O que o céu determina, a terra não elimina. Por quê? Porque o céu já liberou as nossas bênçãos, é bíblico. Só que a nossa falta de inteligência espiritual e inteligência emocional e na execução, que a inteligência é o comportamento, né? A gente se comporta de forma disfuncional, acaba que a gente acabe bloqueando esse fluxo da prosperidade. Qual é o quarto? Para nós chegar nesse tema. Então vamos lá, nós passamos pelo confronto, Nós já estamos na consciência. passamos pela exposição à verdade, confronto, constrangimento, consciência, e o próximo é o arrependimento. Se eu gerei consciência do meu pecado, do meu erro, e eu me permito a passar por essa transformação. É fácil, Jefferson? Não. Eu digo que para o homem, é para quem é macho, para quem é homem.
Porque eu, né, falei pro Romário aquele dia, é muito fácil o homem berrar, gritar, diz que faz. Muito fácil. Quero ver o homem querer se permitir a passar por uma transformação de corpo, alma e espírito. É a coisa mais desafiadora que tem. Porque o arrependimento, ele é algo que agrada o coração de Deus. Davi, ele fazia loucura. Mas quando Deus ouvia o ato de arrependimento de Davi, ele olhava, esse é segundo o meu coração. Porque o ato de arrependimento dele era tão genuíno, tão puro, tão verdadeiro, que olhava para o que Deus olhava. Eu não estou olhando para o pecado dele. Eu estou olhando para o coração, porque esse eu conheço o coração. Esse eu conheço o coração. Porque não existe um homem perfeito. Não existe pastor perfeito, empresário perfeito, pai perfeito. Não existe. Nós somos seres em processo contínuo de evolução, reconstrução e renovação de mente. Porque a cura e a libertação é algo constante. Nós estamos falando de cura aqui, de libertação, né? Uma mente cativa, presa. Uma mente presa. Nós, né, estamos no processo de abrir a porta da prisão mental para poder ser próspero, pleno, abundante, aquilo que é bíblico. E depois do arrependimento vem o quê? Aí vem a libertação. Quando eu me arrependo, Quando vem a luz, não precisa mais permanecer no engano. quando eu me arrependo, eu não perdoo. Eu não perdoo, porque, beleza, eu me arrependi, eu vou perdoar. Eu estou me liberando. Não estou liberando. Eu te ofendi, Gisele? Não. Estou me liberando. Porque eu me prendi. Talvez tu não guardou no coração. Eu guardei no coração. Então eu estou me liberando daquele momento, daquela disfunção. Né? E vai pro sétimo. O sétimo aí é o transformação, penúltimo, hein? Penúltimo, transformação. Aí inicia o ato da transformação da mente, que é o processo quase que final de uma metanoia, de uma renovação. Depois da transformação, para nós vivermos a missão. Qual é a missão do Gesiel na terra? Qual é a missão do Samuel? Qual é a missão do Romário, da Letícia, a missão do Jefferson? Né? Qual é o nosso propósito, o propósito da nossa existência? Por que Deus nos deu o milagre da vida e mesmo antes do ventre ele já tinha um plano, ele já tinha um propósito? Qual é a missão que a gente vai fazer aqui? Será que a gente nasceu só para sofrer? Teremos aflições? Sim, sempre, principalmente o cristão, porque nós vamos ser perseguidos até Jesus voltar. Mas a gente entender que no meio da aflição, no meio da tempestade, quem confia no Senhor tem que saber dormir no barulho, meu querido. No meio da tempestade. Tem que saber dormir no barulho, tem que saber dormir no meio da tempestade, no trovão. É saber que a gente está guardado. Né? As mãos poderosas do Senhor estão sobre a nossa vida. E quando acontece esse processo, né, que a gente está nessa fase, por que o cristão tem medo de prosperar? Por uma questão de crença. Uma crença limitante sobre finanças, sobre dinheiro. Porque o que ele aprendeu dentro da casa dele é porque ele não tinha. Mas quando a gente... Aí é que tá, vou tocar num assunto delicado e com todo amor com os pastores que convivem comigo e a gente conversa em si mesa, temos muita maturidade para falar isso. Os pastores também viveram isso. 99% dos pastores brasileiros viveram essa crença de não ter na sua casa. Até porque existe um mito muito errado da população cristã brasileira achando que pastor não tem que prosperar, que não tem que crescer, que não tem... E é uma mentalidade, uma crença limitante muito grande, que um pastor não pode prosperar. Aonde que é bíblico isso? A Bíblia fala que aquele que é instruído reparta com aquele que instrui. É uma crença limitante muito do povo cristão brasileiro. Ah, não, o pastor não pode prosperar.
Lógico que existem muitos exageros acontecendo na nação brasileira. Muitos exageros. Mas se a gente parar para pensar, Deus tem recolhido os grandes líderes da nação. E parar para pensar no que está acontecendo. Porque se desvirtuou o propósito. Se desvirtuou o propósito. Naquele momento que a igreja estava crescendo, o coração estava para fazer o ID, para pegar o evangelho, né? Para resgatar, para cuidar do órfão, da viúva. E Deus abençoou, Deus trouxe um povo, o povo foi transformado, curado, liberto, transformado. Mas depois, o coração não está mais ali. O Jefferson, você falou sobre a renovação da mente, a gente entrou nesse assunto. Algo que fluiu, né? E você falou um certo momento que você foi aprender com os judeus, né? Essa sua transformação de mentalidade, ou você já vinha de uma transformação, mas essa convivência com os judeus, o que você aprendeu com eles, ajudou você a ter uma mente transformada? Eu acho que tudo coopera, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Eu acredito muito da minha busca pelo conhecimento. Meu pilar principal é a busca pelo conhecimento. Todo mundo tem um, né? São 8 pilares que a gente tem. O meu é a busca pelo conhecimento. Eu nunca fui um especialista em tudo, mas eu sou um genérico em muita coisa, né? Mas um genérico acima da média, né? Porque a gente pode falar hoje sobre geopolítica, política, empresa, finanças, mundo espiritual, mundo emocional, empresarial. A gente vai poder discutir nessa mesa, né? Talvez eu não vou ter a profundidade tão grande em alguns assuntos, né? Mas cooperou porque a visão que a gente tem... Quer ver uma coisa? Cara, foi muito engraçado essa história. Esse judeu, ele roubaram o carro do irmão dele. Olha só, em São Paulo. O irmão dele mora em São Paulo. E, poxa, eu tava do lado dele. Quando ele atendeu a ligação, cara, e o irmão dele, numa alegria, roubaram meu carro, olha só. Eu falei, cara, esse cara tá pirado, acabaram de roubar o carro dele, cara. Não tá chorando? Tá alegre? Que negócio é esse, né? Eu pensei, que mentalidade é essa? Que mentalidade é essa? Porque ele entende que a bênção vai vir maior. Olha só. O judeu entende que a bênção vem maior. Aquilo ali foi recolhido porque vai vir uma bênção. Então é questão de mentalidade. É como é que você se comporta no meio da tempestade. Uhum. Como é que... Quem estava no barco? Quem que estava no barco? Jesus e os discípulos. Qual foi o comportamento dos discípulos? Vamos falar de comportamento, porque é comportamento, é totalmente... Matriz Eyre, tá? Emoção, intenção, razão, execução. Certo? Naquele momento, eles foram emocionais. Comportamento emocional, se desesperaram. Nós vamos morrer. E como é que foi o comportamento de Jesus? Como é que foi o comportamento de Jesus? De boa, dormindo. Racional. Totalmente racional. Porque a fé é racional, a fé não é emocional, gente. A fé é racional. Totalmente racional, sereno. Então tem muito a ver com a gente saber, né, esse tipo de conhecimento. A gente está falando aqui sobre conhecimento espiritual e emocional junto, né? Porque esses dois complementam que fazem com que o nosso comportamento seja totalmente intencional e racional, para ter uma boa execução, para ter a bênção sobre a nossa vida. Então é um caminho, né, a ser trilhado. Se eu tenho um conhecimento espiritual, aquilo que a palavra me fala, né, aquilo que eu creio na palavra, esse conhecimento judeu-cristão, né, cristão-judaico, o meu conhecimento emocional, como é a minha mentalidade, como que ela porque o que rege? O espiritual, eu sou espírito, alma e corpo, né? É trino, espírito, alma e corpo. Quando a gente entende que a gente está sob um governo espiritual, né, que o céu é que governa e nós nós nos permitimos a ser governado pelo céu, pela palavra de Deus, né?
e nós entendemos que a nossa mentalidade precisa ser uma mentalidade do reino, né? Eu costumo dizer que quando a gente alinha nosso coração ao coração do Pai, a nossa mentalidade é a mentalidade do reino, certo? E a nossa execução, a vontade que Deus tem sobre a nossa vida, essa fórmula não tem como errar, né? Então, quando a gente tem esse entendimento, né? A gente acaba avançando. Deus é como se Deus fizesse uma catapulta. A gente, né? Porque o de repente de Deus ele acontece aí. De repente é quando de Deus acontece aí, né? Pode ver que de repente aquela loja era pequenininha, de repente, né? O irmão ali estava lá na função de ele era ajuno, mas de repente ele virou lá um coordenador. De repente de Deus é para quem tem esse tempo. Agora, de forma prática agora, Jefferson, porque assim, se a gente for prestar atenção nas nossas reações, né, sempre vem um desejo emocional gigantesco para você lidar com uma determinada situação. Agora eu penso uma pessoa sendo confrontada, ou um imprevisto, ou um carro bateu, ou roubaram o meu carro, né, no exemplo. Como que a pessoa vai fazer para controlar isso, para a gente tentar explicar de forma prática, essas emoções que vêm de uma forma tão intensa antes da razão, antes da pessoa de fato colocar prioridade na razão e ser racional nessas questões, porque a gente fala que de fato, né, a gente precisa ser racional e não emocional e tal, mas nessas situações a emoção vem muito forte. Tem algo prático que a pessoa possa fazer nesse momento? Deus deixou um ensinamento sobre os frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito é o quê? Domínio próprio. Aí que está o problema de muitos cristãos, de não entender a importância do domínio próprio. O que é dominar? O que é ter domínio próprio? O domínio próprio é ter um governo sobre as suas emoções. Porque a reação, que é aquilo que tu está falando, né? Ela é o final. Acabou de acontecer isso agora. Ó, aconteceu isso agora. A gente tava vindo pra cá e um carro cortou. A minha esposa falou, ele cortou na minha frente. Beleza. Tinha um espaço, eu olhei pra trás. Se fosse alguém... e aí ia xingar. E eu... tô no trânsito, a gente precisa tá ligado nisso. Dei uma ré. Eu fiz um papel de testemunho do reino. Dei uma ré, deixei a passagem para ele poder seguir. E eu chegar até aqui. Mas se eu não tivesse domínio próprio, se eu não tivesse algo racional e fosse emocional, eu já ia xingar, eu já ia fazer tudo aquilo que se faz no trânsito, né? Quem não tem domínio próprio. Isso é treinável, porque o que acontece? Não é do dia para noite. A mente é um músculo. A mente é um músculo, ó. Ela tá aqui, tá? Ela tem neuroplasticidade. Quando você começa a treinar a tua mente, ela começa o quê? A crescer. E sabe o que é o grande lance? Depois que ela cresceu, ela não volta mais ao normal. Quando acontece a renovação da mente, né, a neurociência explica, eu estou fazendo pós em neurociência para poder juntar a parte cristã, judaica e bíblica com a neurociência para provar que Deus já tinha feito tudo isso. Não preciso provar nada para ninguém, né? Mas quando vai falar com um agnóstico, com um ateu, né? Com um empresário, né? A gente acaba, não, beleza, então vamos para a neurociência então. O que ela fala? A neurociência é o estudo da mente, da mentalidade, das tuas emoções, né? E quando ela está crescendo, ela não volta mais, né? Ela cresce, então, mas a gente precisa treinar. A gente precisa ter a vontade, né? O reino dos céus é por esforço que a gente conquista, certo? Então a gente ter uma mente renovada é por esforço. A gente tem que se esforçar, tem que querer. Eu digo muito que tem muitos cristãos com o espírito renovado, mas com a mente muito velha. E a Bíblia fala, Paulo nos exorta
Paulo nos exorta, Paulo nos dá um ensinamento nessa palavra de Romanos 12. Ei, renova a tua mente. Queres provar a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor para a tua vida? Renova a tua mente. Ele não fala renova teu espírito. Fala? Ele fala? Porque o cristão renova o seu espírito. Nem todos, né? Vamos falar verdades na mesa aqui, né? Tem muita gente que vai na igreja, né? Vai ali, mas a renovação do espírito mesmo é no teu quarto, fechado, com a luz apagada ou com acesa, sem ninguém vendo. Ali a renovação do espírito é tu e Deus. É tu ser permitido ser confrontado, né? Ser conflitado, gerando consciência, arrependimento naquele momento ali. E eu vejo muito isso, né? Muito isso acontecendo, porque nesse momento, quando a gente não quer passar por isso, porque é o maior desafio do cristão, é o maior desafio, né? Se arrepender, passar por esse processo de uma metanoia, para mudar a sua mente, para que você seja próspero, para que você possua, conquiste aquilo que Deus já determinou a teu respeito. Mas para isso tem um princípio. Tu não me perguntou, né? Porque a gente foi fluindo aqui. É saber quem você é primeiro. Vou fazer uma pergunta para ti. Quem é o Gesiel? É a pergunta de $1 milhão nesse momento dessa mesa. Para você que chegou até aqui, antes do Gesiel responder, precisa 1 milhão. Coloca aqui nos comentários. Quem é você? Você se conhece? Você sabe quem é você? Qual que é o seu propósito? A gente quer ministrar na sua vida que você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você é em Deus. Que você precisa ser cheio do Espírito Santo que renova a nossa mente, que renova o nosso coração. Então, você que chegou até aqui, se esse podcast tem edificado a sua vida, já coloca aqui nos comentários, já compartilhe, e a gente já está se encaminhando para o fim desse episódio, né? Então, Gesiel, a pergunta de 1 milhão. 1 milhão, que bênção. Eu tive uma deficiência paterna e foi muito difícil ao longo desses meus 35 anos responder essa pergunta. Quem é o Gesiel? Quem sou eu? Hoje a gente vem aprendendo e passando por processos e Deus vem ensinando, e a primeira coisa que eu posso e preciso responder até para honrar o meu Deus é que ele deixou de ser Deus para mim somente para ser pai. Então a primeira coisa é filho, eu sou filho de Deus. Então, tu respondeu a pergunta de 1 milhão. Sabe quantos % de cristãos no Brasil entendem isso? Chuta. Acho que baixo, né? Essa pergunta eu faço muito nos bastidores para quem está na minha mesa de frente a frente comigo. Empresários, quem é você? E até já era essa pergunta que eu ia falar para ti, para a gente se encaminhar para o fim, é para ti contar um testemunho exatamente de uma pessoa que chegou na tua empresa lá e como é que é essa conversa, né, para produzir essa transformação, né? Vamos pegar o último caso que aconteceu, né, faz 2 semanas então. Chegou um cliente nosso, um cliente que estava indo muito bem, né, uma empresa de pintura, e eu vi que esse cliente ele se afastou da empresa. Se afastou, os honorários começaram a ficar atrasados e tal. E esse cara, de vez em quando estava aqui conversando, se afastou. Porque qual é a primeira maldição que o inimigo lança em quem está em falência? A vergonha. Fracasso. O cara se isola. Eu fracassei. Eles se sentem fracassados e envergonhados. Primeiro, esse sentimento é gerado dentro dele, né? O inferno se encarrega de lançar alguns sentimentos. E aí se afastou, né? E aí eu pedi para minha secretária, minha financeira, marcar com ele uma reunião que eu queria conversar com ele. Que ele pensou, pô, cara, vou lá, vou ouvir um monte, não tô devendo para eles estão prestando serviço para mim há 1 ano lá e eu não pago e tal, e continuo prestando serviço para mim.
Mas às vezes não é com todo mundo, porque desse tem algumas coisas específicas, né? Eu entendo o estágio, até porque lá nós temos uma regra dos 3 meses. Passou de 3 meses, chama pra conversar, até porque se tu não me honra, tu não pode ficar na minha empresa. Porque se tu me vê como relacionamento comercial, não é o nosso propósito. Nosso propósito é mais que um relacionamento comercial, é honra, né? É ganha, ganha, ganha. Eu ganho, tu ganha, nós ganhamos. Né? É honra, é princípio. Aí chamei ele, beleza, marcamos uma reunião. E eu chamei ele porque eu estou fazendo uma reforma para fazer a clínica de saúde, né, emocional, saúde emocional e segurança no trabalho. É o SST, mas a parte emocional que nós estamos ampliando, colocando, que é uma estratégia que Deus deu para NR1, através da NR1, que Deus deu para nós entrar no chão da fábrica. Porque eu estou muito com o empresário, beleza? Mas espera aí, Deus nos deu uma nação, Deus nos deu uma igreja, que começa dentro da minha empresa, né? E a gente poder entender que a gente pode transformar o empresário e o colaborador. E é através dessa estratégia que Deus está dando que a gente vai pro chão da fábrica. E aí tu tá direto com o colaborador. E aí ele teve lá, e quando ele sentou, ele envergonhado, o inimigo mostrando assim já para ele que ele tá envergonhado, se sentindo fracassado, né? O semblante dele demonstrando isso. E aí eu cumprimentei, pedi um café, uma água. Olhei para ele cabeça baixa, né? O inimigo não deixa, ele vai sempre querer deixar de cabeça baixa, olho no olho, one on one, ali para a luz entrar, né? Eu tive essa percepção muito rápida, porque é o que acontece lá na mesa, às vezes essa percepção que o Espírito Santo já dá. Só que eu nunca tinha parado para conversar com ele, porque quando ele entrou é difícil controlar com tantos clientes, nem todo mundo passa por mim, né? Mas tinha algo específico para ele, era para ele. E aí o Espírito Santo me revelou sobre uma deficiência paterna e materna, assim, e eu fui entendendo que o Espírito Santo queria falar com ele e tal. E aí ele, esperando que eu desse um esporro nele, brigasse e tal. Pensando no dinheiro, né? Tá pensando o quê? Né? Geralmente é o que se fazem, né? Dentro de uma contabilidade, né, Letícia? Né? O cliente tá devendo ali, tá lá xingando e tal. Pô, esse pessoal acha que a gente é o quê? E eu peguei, aí eu falei assim pra ele, ó, meu irmão, o Jean, se estiver ouvindo agora, o teu testemunho, né? Com certeza vai chegar até ti. Isso aí. Eu falei pra ele assim, eu vou dizer uma coisa pra ti, não tem nada a ver sobre dinheiro, lucro ou mensalidade. Eu vou te entregar o que o Espírito Santo me revelou aqui agora. E aí fui entregando, ó, se tu não pedir perdão pra tua mãe, se tu não perdoar o teu pai, mesmo que ele não esteja mais aqui, se tu não se perdoar, tu nunca vai prosperar. Porque tu tá retendo no teu interior, por toda a amargura, toda a dor que tu tem, aquilo que Deus fez na tua vida. E eu não lembrava que ele era ministro de louvor. Depois é que ele foi lembrar de mim. Pô, tu não lembra de mim? Eu era da Quadrangular, congreguei lá e tal. Eu era ministro de louvor, tu ia lá, na época tu era vereador. Eu falei, cara, não passa tanta gente pela gente que é humanamente impossível. Sim. Depois eu lembrei. E fui entregando tudo pra ele. Fui entregando, tal. Aí ele chorou, e né, Deus foi falando com ele. E eu fui a primeira pessoa, depois de 38 anos de idade dele se abrir. Ele não se abria com a mãe, com o pai, nem com a esposa. Tem 3 filhas. Ele foi abrindo todo o passado dele, porque não tinha como ele não abrir, o Espírito Santo já estava revelando também. Revelação vem. E aí também não tinha como ele abrir, abriu ali, o semblante dele já foi mudando, porque a transformação, ela acontece isso, quando a gente, às vezes tem casos, momentos que Deus vai transformar na hora. Porque é o poder dele, não tem nada a ver com o Jefferson, não tem nada a ver com o pastor. A luz entrou, né? O bálsamo chegou, né? A palavra penetrou. E naquele momento o Espírito Santo me mostrou que a cabeça dele, Gesiel, tinha como se tivesse um capacete de concreto, e depois do concreto uma parede de ferro. Porque é assim que é uma mente romana, grega. Uma mente romana, uma mente grega, uma mente que não é transformada,
Pega essa chave, você que está me Pra ouvindo. que Paulo escreveu? Paulo escreveu para esse povo. É uma mente grega, uma mente romana. Uma mente que é difícil ser transformada. E aí, Letícia, eu vou falar uma coisa para ti. Muito difícil de ganhar um contador, porque ele é muito racional demais. E a pessoa mais difícil é o racional, tá? É mais difícil. Né? É o racional, porque o racional ele é analítico, ele analisa. Ele tem um olho 360. Ele não age pela emoção. Né? Existe 4 perfis de comportamento. Que é o analítico, que é o racional. Né? É o conforme, a pessoa conforme, ela é conforme. O que é conforme? Ela é analítica, ela é racional. Ela não age pela emoção. Ela primeiro analisa para depois executar. O estável, que é a pessoa que tem estabilidade. Essa é mais ligada a pessoas, estabilidade. O racional é ligado a resultados. O influente, que sou eu. O comunicador, ligado a pessoas. Né? E o dominante, que é ligado a resultado. Resultado, ele passa por cima de todo mundo e vai bater a meta. Vendedor. Né? E essas pessoas que têm uma mente grega romana, né, que não... É difícil a palavra entrar. Difícil. Então, Deus me mostrou naquele momento esse capacete de concreto e depois do concreto, olha só, ainda uma parte de ferro. Por penetrar um concreto é difícil. E depois uma barra de ferro é mais difícil ainda. Ou então, como é difícil renovar a sua mente. Como é difícil. Então, e 90% ou mais dos cristãos brasileiros, eles são cheios do Espírito. São cheios. Deus usa. Porque tudo é dele. Mas a renovação da mente. Por isso que a gente vê tanto as pessoas desprovidas. Desprovidas é a falta de prosperidade e riqueza sendo usada por Deus. Olha só. Sendo usada, mas tem uma crença limitante sobre o dinheiro. Por quê? Porque não renovou a sua mente. O espírito está renovado, jejua, busca, mas tem que ser intencional nessa busca, nessa oração e jejuar e pedir para Deus renovar a sua mente. Renova a minha mente, Senhor, para que eu prove qual é a sua perfeita, boa e agradável vontade na sua vida. Porque Deus quer te usar em espírito, Ele quer te usar em todas as áreas e Ele quer te prosperar. Ele quer ser bênção na área espiritual, emocional, conjugal, com os filhos, no servir, na saúde, no intelectual, no profissional, na tua comunicação e no teu financeiro. Isso são as áreas da vida. Eu costumo brincar lá com o meu pastor, vou mandar um abraço para ele, né? Você não vai ficar bravo, pastor Fabiano Aldiberti, que ele tá careca de falar, ele tá calvo igual eu, ele tá careca de falar. Isso que acontece com os pastores, eles estão carecas de falar, de pregar, de ministrar, de ensinar. Mas se eu não tenho um coração ensinável, um coração aberto para receber a palavra e ser ministrado, para acontecer aqueles 8 passos que a gente falou sobre uma metanoia, uma renovação, eu vou ser cheio do Espírito. Deus vai me encher do Espírito. Mas eu não vou provar de todas as bênçãos que Deus fez para minha vida. Para você que chegou até aqui, nossa, muito obrigado. Nossa hora passou voando aqui. Nós queremos agradecer a você. Que você renove a sua mente, que você renove que você busque o Espírito Santo para que você seja rico, tanto na alma, no espírito, quanto no corpo, em todas as áreas que Deus tem para ministrar sobre as nossas vidas. Jefferson, nós queremos agradecer já pelo primeiro episódio, queremos pedir para te deixar um recado, uma mensagem aqui para as pessoas que nos acompanham, fazer teu agradecimento, também quiseres falar, né? Depois tem o segundo tempo aí, né? Então, se tu quiseres deixar primeiramente aí uma mensagem, tem muitos outros assuntos aqui que vai entrar num próximo episódio. Então, fica à vontade. Primeiro agradecer a Deus, né? Mandar um abraço para minha esposa que ela está aqui me acompanhando, a Luciana Custódio. Eu tenho certeza que Deus vai preparar um momento para ela aqui também, que tem um testemunho gigantesco, transformador, né? Minha parceira de vida, contadora, empresária, mãe das minhas filhas, avó
avó do meu neto, né? E mandar um recado para quem está nos ouvindo sobre finanças. Não deixe essa crença limitante, a crença do mundo, aquilo que as circunstâncias do passado que aconteceu com teus avós, com os teus pais, passe de você, passe para os seus filhos e para os seus netos. Você não, talvez a luz não tenha entrado, essa percepção ainda não tenha chegado, esse conhecimento não tenha chegado, mas a partir desse episódio, desse podcast, você pode transformar a sua vida. Eu estou fazendo a minha parte, eles estão fazendo a parte de vocês. Deus está fazendo a parte através da minha boca e da boca deles e vocês para transmitir essa mensagem. Agora, se você não tem um coração ensinável, se você não tem abrir a mente, a sua mente para receber essa palavra e deixar o Espírito Santo ministrar, você vai continuar dessa forma aqui na terra. E Deus não quer isso. Deus nos deu uma promessa de plenitude e abundância. E prosperidade não tem a ver somente com dinheiro, é em todas as áreas. Porque eu tenho uma certeza que tudo que a gente quer na vida não é dinheiro. Escuta bem o que eu vou falar agora, o que o Espírito Santo está falando. Agora, nesse momento, a gente pode conquistar tudo, mas nós queremos só uma coisa na vida: ser feliz. Ser feliz. Mas ser feliz não tem a ver com abundância, com dinheiro. É algo de dentro para fora. Para ser feliz precisa ser transformado. Então essa é a mensagem final que eu quero deixar para você. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Jefferson, muito obrigado pela sua presença. Um tempo precioso. Tenho certeza que eu vou assistir pelo menos umas 3 vezes. Porque acaba que a gente aqui gravando, a gente deixa passar muita coisa, né? Já aconteceu de eu escutar de fato o que o convidado falou somente em casa, depois que eu fui rever o episódio. Mas que Deus continue te abençoando, prosperando, abençoando sua casa. Para nós foi uma alegria muito grande ter você aqui. E nós vamos ter um outro episódio, né? Já está aqui confirmado. Você que deseja entender de fato como que funciona a prosperidade, e como o Jefferson falou aqui, prosperidade não é exclusivamente dinheiro, mas talvez você vive uma vida bloqueado, né, pelas crenças que te limitaram até aqui. Você tem sonho de ter a sua empresa, você tem sonho de fazer viagens que agora você não consegue, justamente porque você não conseguiu adquirir recursos suficientes para realizar o seu sonho, o sonho da sua família, o sonho dos seus filhos. E talvez isso seja uma deficiência que você pode, através de uma luz, né, consertar isso. E qual é essa luz? Através de ensinos, através da palavra de Deus. E o próximo episódio que nós vamos fazer aqui com o Jefferson, que nós vamos gravar, será falando exclusivamente de finança, de uma vida próspera, uma vida de abundância. Vamos tocar aqui, na verdade, o nosso convidado vai trazer aqui todo o seu conhecimento sobre finança, e eu já estou muito ansioso, Romário, para poder gravar esse episódio. Então eu quero pedir para você não perder, tá, os próximos episódios. Você já tem uma ideia de quando será? Não, nós temos que ver nos bastidores aí. Então assim, ó, nós temos as nossas redes sociais, o Instagram, você pode estar acompanhando a gente ali. A gente vai divulgar para vocês o episódio do pastor Jefferson, O Jefferson, não tô conseguindo deixar de chamar de pastor, não sei, acho que tem algo espiritual. Chama de sacerdote. Sacerdote Jefferson. Então não perca, nós temos nas redes sociais ali, você vai estar por dentro de quando vai ser esse episódio especial, onde a gente vai falar de finanças. Como eu disse, a gente iniciou esse projeto com baseado em 3 pilares: pilar familiar, pilar financeiro e pilar espiritual. E somente agora Deus trouxe alguém especialista nesse negócio, sobre finança, né, neste assunto sobre finança. Então não perca. Minha gratidão por você que chegou até aqui em mais um Som Profético. Na próxima semana nós temos mais um episódio do Som Profético, o som que vem do alto.